Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Eduardo. Eu sou a Kelly. E você está no canal Temática Bíblica. Estamos de volta, é com grande prazer que estamos gravando mais um vídeo para esse canal e queremos mais uma vez agradecer a você que tem acompanhado nossos vídeos, você que tem se inscrevido no canal, você que tem curtido, né? Somos muito gratos a você por isso e queremos mais uma vez pedir, né, que possa estar se inscrevendo, né? Continua, né, curtindo nossos vídeos, inscreve no canal, compartilha também com os amigos. É isso aí, esse canal ele tem um único intuito, que é o que? É levar a palavra de Deus, né? E na medida do possível nós vamos aqui gravando vídeos, né? Falando sobre alguns temas, e se você puder estar nos ajudando nessa parte, né? Com certeza ficaremos muito felizes. No vídeo de hoje então nós vamos estar falando sobre o Evangelho, né? Nós sempre ouvimos, né, falar sobre o Evangelho, as pessoas sempre ouvem falar o Evangelho de Cristo, mas será que as pessoas entendem o que é esse Evangelho de Cristo, né? É sobre o que então nós vamos estar falando hoje, né, Kelly? Exatamente, a gente tem uma série de perguntas, né, a qual ele vai estar dando a resposta. Temos aí uma relação de 5 perguntas sobre o Evangelho, né? Muito bem, e já começando então, já vamos para a primeira pergunta. Como dizem, né, sem delongas, vamos para a primeira pergunta. O que é o Evangelho? Muito bem, o Evangelho, qual o significado de Evangelho, né? Significa boas novas, boas notícias, né? E aí eu pergunto, por exemplo, para a Kelly, o que é para você uma boa notícia? Vamos criar um contexto aqui. Vamos supor que você tem uma dívida muito grande com alguém, com um credor, e você já não tem condições de pagar essa dívida, né? O que seria para você uma boa notícia diante dessa situação? Como eu não tenho condições de pagar essa dívida, seria a notícia de quem fosse lá e pagasse essa dívida para mim, né? Se tivesse alguém que pudesse pagar essa dívida, né, isso seria uma ótima notícia, Sim. né? Então, Evangelho significa isso, boas novas, boa notícia, né? E esse é o verdadeiro sentido da palavra Evangelho. Então, primeira pergunta respondida, né? Esclarecemos o que significa Evangelho. Vamos em frente, então. Então, vamos para a segunda pergunta, né? Conhecendo toda a Bíblia, né? Que nós queremos aprender sobre toda a Bíblia. E no Antigo Testamento, o que era o Evangelho no Antigo Testamento? Então, aqui nós vamos fazer uma diferenciação, porque o Evangelho é um só, porém existe uma pequena questão aí entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Então, por exemplo, né, quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu uma ordem, né, que era para Adão e Eva. Deus disse, né, colocou Adão e Eva no jardim, criou tudo perfeito ali, e qual foi a única ordem que Deus deu para Adão e Eva ali naquele contexto? Para que ele não tocasse ou comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, exatamente, né? Então, eles poderiam comer de todos os frutos, de todas as árvores que ele tinha, menos na árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não deveriam comer daquele fruto. Essa foi a ordem de Deus. E junto com essa ordem, Deus também já disse qual seria a sentença caso eles comessem daquele fruto, né? Qual que era a sentença? A sentença é que se eles comessem, eles iriam morrer, né? Ali fala que era certo que eles morreriam. Então, como nós conhecemos a história, né? Adão e Eva, infelizmente, eles acabaram comendo do fruto, né? Enganados por Satanás, foram levados a desobedecer a Deus e comerem daquele fruto que não era para ser comido. E a partir daí, então, o que Deus fez, né? Deus proferiu algumas sentenças ali, né? Contra Adão, contra Eva, né? Inclusive sentenças até contra a natureza.
e proferiu uma sentença também contra a serpente, né? E onde que está esse texto? Eu vou pedir para a Kelly estar lendo então no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. É um texto bem conhecido. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Então, aqui nós já temos um primeiro texto falando sobre o que Deus faria a partir dali, né? E aqui já temos então o primeiro indício do que era as boas novas ali no Antigo Testamento, né? Deus disse o quê? Que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, né? E que a serpente iria lhe ferir o calcanhar. Então, o Evangelho no Antigo Testamento era o que? Era o anúncio de que o Filho de Deus viria, que o Salvador viria, e ele iria esmagar a cabeça da serpente, né? Que significa o quê? Ele ia vencer Satanás na cruz. Então, o Evangelho no Antigo Testamento anunciava que Cristo viria, né? Anunciava que o Salvador viria futuramente. Esse era o Evangelho no Antigo Testamento. Tá, então como a gente falou que a gente precisa aprender sobre toda a Bíblia, lógico que a gente vai querer saber também o que diz no Novo Testamento, né, sobre o Evangelho. Então, o que é o Evangelho no Novo Testamento? Então ali em Gênesis 3,15, Deus faz o anúncio ali de que um dia Cristo viria e venceria Satanás, esmagaria a cabeça, né? Então, isso era a mensagem, era o Evangelho que veio pregado, que veio sendo passado de geração por geração em todo o Antigo Testamento, né? Ali através da descendência de Abraão, né? Com quem Deus fez aliança. Então, no Antigo Testamento, o Evangelho era o anúncio de que Cristo viria. Então, Cristo veio, Cristo morreu na cruz, Cristo ressuscitou, e agora Cristo, ele tinha escolhido ali 12 homens para estarem com ele, né? Que eram os apóstolos, tirando Judas que o traiu. Os 11, eles continuaram com a missão, depois escolheram um substituto, né, para Judas, e agora eles tinham a missão de continuar o Evangelho. E qual que é agora a diferença do Evangelho, né? A mensagem é a mesma, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A diferença é que no Antigo Testamento eles pregavam de um Cristo que viria, o Messias viria, né? Eles pregavam sobre o Messias vindouro. E agora já no Novo Testamento já é o relato desse Messias que veio, né? Ele veio e cumpriu com aquilo que estava estabelecido, ele veio, morreu e ressuscitou. E agora os apóstolos têm a missão de começar ali na igreja primitiva, né, o qual estaria pregando esse evangelho que anunciava agora que o Cristo que tinha sido prometido no Antigo Testamento, esse Cristo já tinha vindo e já tinha pago aquela dívida que a gente tinha do pecado, né? O exemplo que eu falei com a Kelly, né? Quando você tem vamos supor que você tem uma dívida muito grande, você já não tem condição de pagar. Não é uma ótima notícia que alguém veio e pagou aquela dívida para você? Então, esse é o Evangelho do Novo Testamento, anunciando que o Cristo já veio e já pagou essa dívida. Exatamente. E nós vamos, sobre o que ele disse, né? A gente vai estar lendo 1 Coríntios, capítulo 1 até o verso 3, sobre esse Evangelho, né, do Novo Testamento. E diz assim, Paulo diz, né, o apóstolo Paulo: Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Muito bem, então, como a Kelly acabou de ler, né? O Evangelho anunciava o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, né? De acordo com as Escrituras. Então, essa é a diferença que nós falamos, né? O Evangelho é o mesmo. A diferença é que no Antigo Testamento anunciava que Cristo viria, e no Novo Testamento anuncia que ele já veio, né? E aí, então, o que nos leva também para a próxima pergunta. Isso mesmo.
quarta pergunta agora. Por que pregar o Evangelho? Muito bem. Por que devemos pregar o Evangelho? Eu vou pedir para que a Kelly leia um texto, antes de fazer a explicação, um texto que está na segunda carta de Pedro, né? A Kelly pode estar lendo para a gente, fazendo um Isso. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos chegam ao arrependimento. Muito bem, então, muitas vezes, né, nós vemos aí no mundo secular as pessoas dizendo que Cristo não vai voltar. Por incrível que pareça, para nós cristãos é um absurdo isso, mas no mundo secular existem pessoas que dizem que Cristo não vai voltar, ou falam que Cristo é uma lenda, que Deus não existe, né? Isso tudo é o inimigo agindo para tentar enfraquecer a fé das pessoas, né? Por conta de que eles dizem o quê? Mas Cristo, ele foi para o céu e voltou, ele dizia que voltaria em breve, né? Mas já se passaram 2000 anos. Mas, de acordo com o texto que a Kelly leu, a demora da nossa percepção, né? A demora em Cristo voltar é por quê? Porque Deus não quer que ninguém pereça, não quer que ninguém se perca. E por que então pregar esse Evangelho? Para que as pessoas conheçam, para que, assim como Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos conheçam as boas novas, as boas notícias de que aquela dívida que foi contraída lá no Éden, essa dívida foi paga. E temos que levar essas boas notícias às pessoas, para que todos possam conhecer, para que ninguém se perca. Que inclusive até isso já responde um pouco da nossa próxima pergunta, né? Que ele pode estar fazendo a próxima pergunta, que vai de encontro a esse texto também. A próxima pergunta e a última pergunta, né? A quem pregar o Evangelho? Então, é o que nós já falamos, né? Esse Evangelho, Deus quer que ele seja levado a todas as pessoas, porque Ele não quer que ninguém se perca. Mas nós temos mais um texto que vai corroborar isso, né? E vai demonstrar qual é o ponto importante desse Evangelho ser pregado. Mateus 24, no verso 14, diz: E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Muito bem, então a pregação do Evangelho, ela está ligada ao quê? Ao fim. Ali quando você lê o capítulo 24 de Mateus, que também é conhecido como Apocalipse de Mateus, ali é quando Cristo ele fala as coisas que aconteceriam, né, quando estivesse próximo ao tempo do fim. Então ele fala sobre guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, né? Ele fala dos sinais que estariam acontecendo na natureza, no mundo espiritual, que viriam falsos profetas, né? No mundo físico, né? Então ali são vários sinais, mas ele sempre fala assim, mas ainda não é o fim. Mas aí quando fala da pregação do Evangelho, fala que esse Evangelho será pregado a todo mundo, a todas as nações e línguas, e então virá o fim. Então, o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela está ligada intimamente ao fim. Quando o Evangelho for pregado a todo mundo, quando essa mensagem chegar a todas as pessoas, quando não haver mais pessoas que não conhecem o Evangelho, aí então o julgamento pode ser encerrado, o julgamento que está acontecendo nesse momento. Inclusive, no vídeo anterior nós até falamos, né, sobre a questão das 3 fases do juízo. Então, quando esse Evangelho ele é levado a todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas já tiveram a oportunidade de fazer uma escolha. Escolher entre servir a Cristo ou não, né? Então, a partir daí já não tem mais ninguém inocente, e a partir daí então pode se encerrar o julgamento e Cristo pode voltar. Então, por isso é importante que esse Evangelho seja pregado a todos, para que todos tenham o direito à escolha, para que todos tenham o direito ao conhecimento, né, e fazer a sua escolha, se eu quero servir a Deus ou não. Isso é o que? É o livre-arbítrio que Deus nos deu desde o princípio, é o direito de escolha. Ninguém é obrigado a seguir a Deus, Deus não obriga ninguém, mas Ele quer que todos conheçam esse Evangelho para que todos possam tomar sua decisão. Então, esse é o Evangelho, né? O vídeo de hoje é sobre isso, sobre o que é o Evangelho. É as boas novas que o Cristo, o Messias prometido, ele veio
pagou essa dívida. Mas uma coisa que temos que salientar é que isso não significa que todos estão salvos a partir daí. O processo da salvação, né, que ele é uma busca diária, né? Sim, é todos os dias, né? Sim, a partir do momento aceitar a Cristo como nosso Salvador e tomar a decisão de segui-lo, esse é um primeiro passo. A partir daí começa um processo diário, em qual todos os dias você tem que se manter fiel àquilo que você aceitou. É o que chamamos de santificação, é o processo da santificação, é uma luta diária. E infelizmente muitas vezes tem dias que a gente está mais fraco, tem dias que a gente pode tropeçar, mas o processo é esse, é levantar, é se manter firme, é pedir a Deus força, pedir o Espírito Santo, para que a gente possa resistir às tentações do inimigo, né? Como a palavra diz, o inimigo ele está como um leão rugindo ao nosso derredor. Então a batalha não é fácil, mas se formos fiéis, se pedirmos força a Deus, pedir a ação do Espírito Santo, nós podemos conseguir. Então, o apelo que nós fazemos com esse vídeo é a você que já conheceu o Evangelho, que você possa se decidir enquanto há tempo, né? Que você possa tomar a sua decisão e que a sua decisão seja servir a Cristo, ser fiel a Ele, para que quando Cristo voltar, possamos estar entre aqueles que vão ser colocados à sua direita, aqueles ao qual Jesus vai olhar e vai falar: vem para as bodas com o noivo. Amém? Então, mais uma vez, encerrando esse vídeo, como nós sempre pedimos, né, que não custa reforçar. Curte nosso vídeo, compartilha também. Isso aí, muito obrigado a você que já tem feito tudo isso. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. E se Deus quiser, logo estaremos de volta com mais um vídeo. Forte abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau.